Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o Maio Amarelo. O mês discute a prevenção e a educação no trânsito. O Cidadania está no ar. Olá, quero agradecer você por estar aí conosco no programa Cidadania em mais uma edição, hoje falando sobre segurança pública. E quem está aqui comigo é a delegada Vivian Selig, mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado, delegada, muito obrigada por estar aqui e por ser parceira, para discutir essas questões que envolvem a segurança pública. Delegada, nesse mês de maio está se falando na questão do trânsito, a prevenção, a educação, o nome é Maio Amarelo. Para chamar a atenção dessa questão. É uma coisa que preocupa muito essa questão dos acidentes no trânsito e das imprudências do motorista nas estradas? Com certeza. Muito obrigada, uma satisfação estar aqui novamente. E o trânsito hoje está muito em alta. Nós temos índices alarmantes, índices altíssimos de acidente de trânsito e, além do que, número de infrações de trânsito a cada dia maiores. E o que traz para a Polícia Civil, que trabalha também na área administrativa de trânsito, uma demanda de trabalho extremamente gigantesca. Ou seja, embora a população entenda a Polícia Civil como uma polícia investigativa, de polícia judiciária, nós também temos essa atribuição constitucional, que é prevista na Constituição do Estado, que é fazer a parte de atribuição de trânsito na área administrativa. Por isso a Quinta Ciretran. E muitas pessoas ainda confundem o que a Quinta Ciretran faz. Eu imprimo o meu documento de veículo, vou lá renovar minha CNH, mas lá nós também temos um setor bastante importante que tem tudo a ver com o nosso assunto hoje, que é o setor de multas e imposição de penalidades. É lá que a pessoa pode recorrer de uma multa, fazer a sua defesa de autuação e todo o trâmite do processo administrativo que envolvem as infrações de trânsito. Ou seja, o que nós verificamos, ainda mais hoje, falando-se muito do Maio Amarelo, é o que é uma incidência muito grande nas infrações de trânsito. Porque quando nós fazemos o curso de formação para emitir a nossa carteira de habilitação, a CNH, nós temos a aula teórica e também prática, para que entendamos o que é permitido e o não é permitido. Mas o que nós verificamos como órgão é que, infelizmente, a população tende a infringir as regras e cada vez mais. Nós estamos aí, fechamos o primeiro quadrimestre e temos quase 3.000 autuações só no município de Tubarão, o que é bastante significativo. Delegada, você falou em infrações. Quais são as mais comuns praticadas pelo motorista? Porque às vezes a gente está no trânsito, às vezes vê que o motorista ele não dá uma simples seta para entrar em determinado local. São desde essas coisas pequenas que podem provocar um acidente e até a mais alta imprudência. Mas qual é a mais comum? Mais comum ainda acaba sendo o estacionamento irregular, o parar em local que não é permitido. Certo. Ultrapassar o semáforo ainda há, mas obviamente que essas infrações, na maioria das vezes, ainda não traz um mal maior, que seria uma lesão corporal, uma morte, porque nós também temos uma delegacia especializada, que é a Delegacia de Trânsito, que trata dos crimes que acabam decorrendo de infrações do trânsito. Então, nós tivemos só esse ano 45 casos de embriaguez, ou seja, 5 casos em que o condutor se submeteu ao bafômetro e 40 casos em que ele não se negou a submeter, porque a pessoa não é obrigada a fazer prova contra si mesmo, e a partir dali, ou a Polícia Militar, ou a própria Guarda Municipal tem a atribuição para fazer um auto de constatação dos sinais de embriaguez, que nós chamamos mais comumente, mas na realidade é de alteração da capacidade psicomotora, porque a população ainda também tem um pouquinho de falta de conhecimento que nem só a bebida alcoólica altera a capacidade psicomotora, que é o termo utilizado no Código de Trânsito. Ou seja, não só ingerir bebida alcoólica, mas um medicamento que altere a sua capacidade psicomotora, o uso de drogas
ilícitas. Então tem uma série de situações. E a partir dali, os agentes de trânsito podem sim fazer um auto de constatação quando verificam uma ou mais características desses sinais. E daí qual é o procedimento depois dessa ação do policial? Então, a partir dali ele é feito a abordagem, obviamente. Se o agente de trânsito verificar que ele está embriagado ou alterado, cambaleando, hálito etílico, olhos vermelhos, vestes desalinhadas, ele vai autuá-lo. A partir dali, esse procedimento todo administrativo vai para a 5ª Ciretran. Esse condutor vai ter a possibilidade de se defender, dizendo que aquilo não era verdadeiro, ou que não era ele que estava na condução, uma série de situações que podem ser utilizadas como defesa para esse condutor. Via de regra, é até interessante nós comentarmos que nós tivemos aquele caso de um acidente de trânsito com morte no período da Páscoa, né, e ali houve uma certa discussão, porque não foi preso, estava embriagado ou não estava embriagado, claro. Obviamente que hoje existe um inquérito policial que investiga esses fatos de forma minuciosa, todavia na questão administrativa de trânsito. No dia dos fatos, os agentes de trânsito que eram policiais militares estadual verificaram somente uma característica da capacidade psicomotora alterada, que seria o hálito daquele condutor. E a partir dali, eles não teriam condições de dar voz de prisão àquele condutor que não fugiu do local dos fatos, prestou, em tese, o socorro às vítimas, né? Então, existe uma série de repercussões que o próprio Código de Trânsito traz e que, de acordo com uma conduta, isso vai desencadeando uma série de ações estatais, seja dos agentes de trânsito ou depois eu como autoridade policial e a 5ª Ciretran na apuração desses fatos. Ok. Delegada, relacionado a toda essa questão e esse chamamento, né, para o Maio Amarelo, do ponto de vista das campanhas e do motorista em si, ele também fica atento a essas questões, quando ele é abordado, principalmente, que ele está bem, que ele atende ao agente. Como é que é isso para o motorista? Como é que o profissional vê essa questão? Ou o motorista ainda é muito... estou aqui dirigindo, é no automático, enfim, não liga para essas questões. Mas quando sofre um acidente é que sente, né? O que nós observamos de forma muito costumeira é que a população ainda não gosta de sofrer uma atuação estatal, ou seja na fiscalização preventiva por parte da Guarda Municipal, da Polícia Militar, ou até mesmo quando tem que ir na 5ª Ciretran, recebem a ação estatal de forma muito antipática. Embora ele esteja todo correto dentro das normas, com toda a documentação em dia, ele não vê que essa ação ela é benéfica, pois ela vem a prevenir possíveis acidentes. Existem ações preventivas na área de trânsito, sim. Diversas instituições estão unidas nesse Maio Amarelo para que haja a divulgação das ações, da própria Polícia Militar. O próprio Rotary todo ano faz uma ação bastante intensa no que envolve acidentes de trânsito. Então, na realidade, pelo que nós observamos, é uma conscientização da população que trânsito realmente pode ser uma arma, né? Que o veículo pode ser uma arma se usado de forma irregular. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. Estou recebendo hoje a delegada regional Vivian Selig, falando sobre o Maio Amarelo. Delegada, antes da gente voltar a conversar, vou pedir para o Juninho colocar aqui o vídeo, né, que fala da campanha do Maio Amarelo, que traz principalmente como personagens crianças, né? Então a gente vai assistir e depois a gente volta para conversar sobre isso. Ok, vamos lá então com o vídeo da campanha Maio Amarelo. Mãe, você escuta o conselho das suas amigas? Quando o homem do jornal fala na TV, você presta atenção. Até a mulher com voz de robô você ouve?
Mas agora tá na hora de você me ouvir. Mãe, quando você sair pra beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. Pai, andar tão rápido é perigoso. A placa de pare é pra gente parar. Pai, não esquece de usar o capacete. Respeita quem tá andando de bicicleta. Pai, não passa no sinal vermelho. Quando tem gente passando na faixa, respeita. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça, me ouça, me ouça, me ouça, Me ouça. me ouça, me ouça, Me ouça. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Isso aí, no trânsito o sentido é a vida. Delegada, uma campanha com o puxão de orelha das crianças, né? Aos pais. Aos pais. Eu acho que uma bela chamada, mas uma coisa que o motorista realmente tem que pensar é que, na maioria das vezes, ele não está andando sozinho no carro e também tem muita gente, né, pilotando outros carros, enfim. E esse cuidado sempre é pouco, né? Sim, e na realidade toda a questão que envolve trânsito hoje é uma autoanálise de todos nós, né? Porque realmente nesse mundo frenético que nós estamos, o horário, inclusive hoje para chegar aqui, eu digo, a via interditada, mas não serão 5 minutos que farão algo, Sim. né? Mudar. Mas talvez uma falta de atenção ou uma cautela no trânsito podem mudar uma vida. Pelo que nós observamos, como eu te falei, tu me perguntou no primeiro bloco. Qual seria a infração mais cometida? São infrações básicas, né? Inclusive a falta do uso de segurança. No ano passado ela ficou como a infração em segundo local mais cometida e nesse ano já está no terceiro lugar da infração mais cometida. E olha quantos anos, né, se fala na questão do uso do cinto de segurança. Sim, né? Então nós vivemos épocas que não existia essa obrigatoriedade, não existia uma fiscalização. E por que precisa uma fiscalização? Porque o povo não é educado. Então, por que nós temos tantos acidentes de trânsito? Por que nós temos tantas infrações? Porque o condutor, ele vem infringindo. Isso é culpa do Estado? Isso é culpa das polícias de um modo geral? Não, é uma falta de consciência nossa de respeitar o trânsito, de respeitar o pedestre, de usar o cinto, de dar o sinal, de ligar o farol quando existe essa obrigatoriedade. Então, o que nós observamos ainda é que a população ela tem não diria receio, uma resistência a obedecer às regras, como se isso tivesse tirando a liberdade. E essa campanha ela é muito interessante, ao meu ver, e essa campanha com crianças ficou excelente, porque ela traz aquele sentimento, vai no emocional, né, né? do emocional das pessoas, de que no trânsito o sentido é a vida. E o sentido, justamente hoje, na nossa concepção, é a falta do sentido ao dirigir. Falando ao celular, a desatenção do condutor na maior parte da condução do seu automóvel. Delegada, relacionado a essa questão do volante, o carro ainda tem uma coisa que ele parece que a pessoa que está no volante, ela parece ter um pouco de poder ali, né? Então eu acho que isso tem que ser controlado também do emocional. Tem muitas pessoas que se excedem na questão da velocidade, porque acham que isso é pesquisa, muito dentro da psicologia, dentro da psicopatia social, aquela pessoa que anda aí normal no meio da gente, mas que quando pega um carro, anda a 200 por hora. Muda completamente. Completamente. Com certeza, isso é uma coisa costumeira que todos nós, como cidadãos, acabamos observando. A pessoa tem a necessidade de ter um carro muito potente, muito veloz e fazer com que aquela máquina que está sob o seu comando vá a seu limite. Né? Então, assim, nós temos diversos casos de
de ultrapassar o limite de velocidade legal, inclusive dentro da cidade, onde nós temos geralmente uma velocidade entre 40 e 60 km por hora. Até porque se precisar frear, é necessário que o cidadão consiga, né, em determinado período de metros, né, para que a frenagem seja eficiente. Então, assim, é uma falta. Hoje nós observamos, de um modo geral, que a população precisa ainda se educar para o trânsito. Embora nos últimos anos, até mesmo os testes para se conseguir a Carteira Nacional de Habilitação tenha ficado mais rígido, a população ainda tem uma resistência a efetivamente obedecer às regras. Dentro dessas autuações, né, dentro do trabalho das polícias, existe uma faixa etária em que essas incidências são maiores de imprudências no trânsito? Sim, de 20 a 40 anos, ainda tanto na área criminal, nós temos essa incidência de crimes de 20 a 25 anos até 38 anos, não diria 40, onde se infringe mais. Então, tanto na questão administrativa quanto na questão criminal. Porque é importante ressaltar aqui também, aproveitando o trânsito, que além da multa, que é bastante salgada no caso de embriaguez ao volante, que é o termo utilizado e que as pessoas normalmente relacionam, né, o fato de ingerir bebida alcoólica, é o fato de poder ser encarcerado por conta disso. Porque fora o fato de ser uma infração administrativa, também é um crime previsto no Código de Trânsito, com pena de até 3 anos. Então é um crime bastante grave, já com situações bastante específicas. Então o Código de Trânsito ele veio mudando por conta de uma necessidade também da população. E por que essa necessidade? Justamente o que nós estávamos comentando, porque um aumento das infrações no trânsito, o aumento de mortes no trânsito, faz com que o legislador aumente pena, crie tipos penais, adeque para tentar minimizar os efeitos para a sociedade. Dentro da cidade, por exemplo, né, a gente percebe Tubarão é uma das cidades que mais tem carro por pessoas, né, muitos carros. Um absurdo. Dentro da cidade ainda acontece muito essa questão da falta de consciência do motorista, mesmo com a campanha, né? A gente percebe que muitas motos, as bis, enfim, de vez em quando tem acidente aí relacionado a isso. É mais preocupante dentro da cidade do que nas vias estaduais e federais? É preocupante em todos os locais, na realidade. Inclusive a questão que envolve a moto. A moto, pelo Código de Trânsito, ela tem que utilizar o mesmo local que um veículo. Ela não poderia sair zigue-zagueando na via. E é o que costumeiramente acontece. Hoje, um dos maiores índices de internação por acidente de trânsito são de motociclistas. Isso traz um prejuízo para toda a questão que envolve a administrativa de trânsito, como também a saúde. Então, o reflexo é bastante grande. Quem que paga essa conta? Quem paga essa conta somos nós, que pagamos os nossos tributos, porque geralmente os motociclistas irão para a fila do SUS. Então, é um reflexo bastante grande, não movimenta somente uma área de atuação do Estado como um todo. Por isso, a necessidade de conscientização. E aqui no município é extremamente importante que, desde que a Polícia Militar começou a fazer as autuações por câmeras, né, de vigilância, teve um acréscimo das infrações e depois um decréscimo. Mas nós sabemos, estatisticamente, avaliando toda essa questão social, que envolve tanto infrações administrativas e penais, é que vai chegar um momento que a população vai se acostumar e vai novamente começar a infringir, salvo se o bolso for o lesado. Então, infelizmente, a população ainda ela só consegue se conscientizar com a dor. E isso é muito negativo. Isso em todas as áreas, como em outros assuntos que nós também já conversamos. Ok, delegado, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre o Maio Amarelo. Nossa convidada, a delegada Vivian Selig, que está sempre aqui conosco, uma vez por mês, falando sobre segurança pública, em especial hoje sobre trânsito.
Delegada, os dois blocos, falamos de dados, né, de situações relacionadas ao trânsito, mas ainda vale aquela questão de chamar a atenção do motorista para todas essas questões, desde as regras básicas até o cuidado máximo para que não se envolva no acidente ou tenha uma multa, né, cometa uma imprudência. Como o motorista deve agir para que isso realmente diminua, né? Então, por isso o amarelo, né? Chamar a atenção do motorista, chamar a atenção do condutor. Eu penso que isso é algo que precisa ser conversado. A obediência das regras do que envolve o Código de Trânsito precisa ser conversada e hoje está sendo inclusive matéria de discussão nas escolas. E por que as crianças nessa campanha também? Porque hoje as crianças são um grande motivador dos pais. Então o pai muitas vezes com uma cultura já de infringir as regras, porque o seu pai ou o seu avô ou, enfim, andavam com veículos irregulares, em situação X ou Y, já vinham nessa cultura e vem essa criança numa nova ótica, né, de obediência às regras estatais, a conscientizar essas famílias. Isso é extremamente importante e salutar. Então, é importante que a população entenda o porquê dessas ações, o porquê de ter tantas infrações. A população ainda tem esse dogma de que, não, o Estado vem está me penalizando, o Estado quer tudo, é só para arrecadar dinheiro, é a indústria das multas. Mas, infelizmente, isso acaba sendo uma necessidade da atuação estatal para prevenir as ocorrências dos tantos crimes contra as infrações, porque muitas vezes pode ser uma criança atropelada numa faixa de pedestres, um idoso, no momento em que, como eu lhe comentei, uma das infrações mais cometidas é o estacionamento irregular ou estacionamento em calçada. Vem um deficiente físico, não pode passar com a sua cadeira de rodas. Então, a falta de consciência, o que a sua atuação como condutor pode refletir em terceiros. Essa é para mim, é a grande situação em todas as áreas da nossa vida. O que eu estou fazendo e o que isso pode refletir. É bem uma questão cultural, né, delegada? É uma questão muito cultural. E se os nossos índices de acidentes de trânsito estão aumentando, é porque a população, infelizmente, não está se conscientizando. Então, assim, eu oriento também que as pessoas, para regularizarem a sua situação como motorista, que procurem a Quinta Ciretran. Nós temos o setor de imposição de penalidades e multa, que ali a pessoa pode recorrer, vai verificar quantos pontos tem na carteira, porque nenhum condutor pode ultrapassar 20 pontos na carteira no período de 12 meses. Então, a população precisa se habituar ao que é permitido e o que não é permitido e andar na linha. Porque se assim não for, uma hora pode ser um familiar seu que se envolva num acidente de trânsito. E tragédias como já aconteceram no nosso estado ou no país, de motoristas alcoolizados, em alta velocidade, matarem diversas pessoas. Então, assim, é muito triste. É uma notícia que chega para a família de forma muito dramática. Porque do nada tu perde um ente querido e um familiar. Então, nós precisamos ter essa consciência. Dentro dessa ótica, se fala muito na direção defensiva, né? Eu acho que isso é importante também, né? Porque desde que o motorista tem essa consciência, ele sabe que ele está dirigindo e tem que tomar cuidado sempre. Sim. Né? Diferente daquele que quer sempre só acelerar. Tu não cuida só, sempre se diz muito, né? Quando você está dirigindo, eu não cuido só de mim, eu cuido dos outros. E na realidade isso é a direção defensiva. Na realidade tu tem que olhar o todo e o sentido da vida e a utilização de todos os sentidos do ser humano no momento que ele está na direção do veículo automotor. Então nós temos, por isso a proibição, inclusive, de tu não estar totalmente com a audição prejudicada. É inviável, precisa ter todos os sentidos em alertas para poder estar na direção de um veículo automotor. Delegada Viva, qualquer dúvida a pessoa pode se encaminhar então até a central, né, aqui em Tubarão, para atender. Ali na Quinta Ciretran, que é o complexo da Polícia Civil, na Altamiro Guimarães, onde você imprime o seu documento de carro, renova a sua CNH, bem de frente a 1001, ali estaremos à esquerda com o setor para passar todas as informações necessárias ao condutor que foi multado ou que não foi multado, que gostaria de verificar quantos pontos ele está na sua CNH, enfim.
Ok, delegada, mais uma vez, muito obrigado pela participação, essas informações Eu que agradeço. importantes. E no próximo mês estaremos aqui de novo falando sobre outro assunto relacionado à segurança pública. Justamente, muito obrigada. E a Polícia Civil está à disposição, como sempre. Ok, muito obrigado. E assim nós encerramos mais um programa Cidadania. Hoje falamos sobre o Maio Amarelo com a delegada regional Vivian Selig. Cidadania fica por aqui, um forte abraço e até a próxima oportunidade.